Pessoal, boa noite. Igor Orlando. O Dalton, minha internet aqui está travando. Se eu demorar, você começa, viu? Só um minutinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Todos vocês? Ô, Laura, maravilha, né? Todo mundo, então, ouviu ligando para o Dr. Dalton, né? Pessoal, só um segundinho que eu não estou conseguindo aqui abrir o vídeo, mas nós já estamos, inclusive, ao vivo no YouTube, tá? Então, aproveitar esses minutinhos que restam aqui para o início da live, para que vocês possam relembrar os seus convidados do dia, para que eles estejam presentes. O assunto hoje é muito interessante. Boa noite a todos. A maior parte de vocês aqui já me conhecem. Eu sou o terapeuta Dalton Neme, sou terapeuta ortomolecular, iridólogo, também trabalho com ressonância quântica e sempre tenho vindo aqui falar um pouquinho de saúde com vocês. Eu acredito que a internet do Orlando estava ruim e normalmente ele que faz as apresentações, né? Mas ele falou que se não entrasse até no horário para mim começar. Então, estou eu aqui junto com vocês, vocês me ajudem a realizar essa live da melhor forma possível e com certeza nós seremos bem-sucedidos, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês por estarem presentes nas minhas lives, inclusive tive o prazer de conversar e conhecer muito de vocês, né? Tenho feito consultas por Brasil afora aí de pessoas que me procuraram para ter uma orientação melhor
de alguns detalhes, que no caso dele, que talvez estava faltando alguns detalhes para que funcionasse a engrenagem aí, para que ele pudesse melhorar a sua saúde de forma mais rápida, pudesse aproveitar mais os benefícios da água magnetizada, né? Então, com certeza, conheci muitos de vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Bom, então nós vamos começar a nossa live aqui, né? Lembrando que se você ainda não convidou os seus contatos, né? Ainda dá tempo, né? Entra lá, convide o maior número de pessoas possível, porque essa live aqui, o objetivo dela realmente é fazer as pessoas terem conhecimento de causa do produto que a Timol tem na mão. É um produto de saúde, é um produto natural e um produto que tem ajudado milhares de pessoas. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre questão alimentar, né? Eu, como terapeuta ortomolecular, dou muita atenção à questão alimentar das pessoas quando passam em tratamento comigo. Conforme eu já tive uma palestra, falei com vocês, cada tipo sanguíneo tem os alimentos que são benéficos e os alimentos que realmente são nocivos. Nocivo é veneno, né? Benéfico é benéfico, nocivo é veneno. Então, existem aqueles alimentos que são neutros, mas os alimentos nocivos deveriam ser tirados. E hoje escolhi um para falar que é bem comum na alimentação de toda, principalmente no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo, mas o Brasil ainda predomina com a questão do uso do glúten, né? Certos alimentos, conforme já falei nas palestras de tipo sanguíneo, eles podem encurtar a longevidade da nossa vida. Se você pudesse escolher se alimentar, você se alimentaria de remédio ou de veneno? A resposta é óbvia, não é verdade? Saiba que certos alimentos, como o glúten, tá? Aí a pessoa fala, mas é só o glúten como grão? Nós temos o glúten, o centeio, a cevada, eles podem estar colaborando para encurtar sua longevidade de vida. Nós podemos até fazer uma comparação, né? Por exemplo, hoje as pessoas elas ingerem tantas drogas pensando ser a solução para os problemas de saúde dela, que elas acabam se esquecendo que os efeitos colaterais dessas drogas são muito maior que os benefícios. Então, se a gente colocar numa balança para pesar ali, né, não vale a pena, né? Ou seja, a pessoa ela está sendo medicada para amenizar os sintomas. Então, como terapeuta, já há mais de 23 anos, nós trabalhamos na ordem inversa, né? Nós trabalhamos na ordem de que realmente o organismo possa se reconstituir para que ele próprio possa arrumar força para combater os quadros patológicos. Então, eu vou falar sobre o glúten, não o remédio, né? Só estou fazendo uma comparação aqui para depois a gente poder usar essa comparação. Então, vamos lá. Para começar a falar do glúten, que alimento que nós podemos falar? Pãozinho. Você gosta daquele pãozinho quentinho que você pega na padaria de manhã cedo, lá para o seu café da manhã? Exatamente, um dos maiores, um dos alimentos mais consumidos com glúten pela população brasileira é o pãozinho, né? Não só no Brasil, como eu falei, né? Outra coisa, você gosta de pizza? A massa da pizza também é um dos alimentos preferidos pelo brasileiro. Agora, será que nós estamos falando por criticar determinados alimentos sem base nisso? Os estudos apontam para alguns grãos como sendo responsáveis pelo maior índice de câncer. Vocês perceberam como que o índice de câncer aumentou de uma maneira drástica? Né? E não para por aí, não é só questão do câncer. Nós temos a esquizofrenia, que está ligada a problema psicológico, a osteoporose, que está ligada a problemas estruturais, temos doenças intestinais, que está ligado ao nosso trato gástrico, tá? E qual que é o principal vilão de tudo isso aí? O glúten, o centeio e a cevada. Inclusive, não sei se vocês já viram falar, tem muitas pizzarias hoje que estão usando a fermentação natural, né? Que ela leva 48 horas para que essa fermentação ela elimine algumas bactérias e elimine algumas coisas contidas que agravam
o malefício do glúten. E como um profissional, eu já testei. Realmente, essa massa de fermentação natural, que leva 48 horas, ela, quando você ingere uma pizza com ela, você não se sente estufado como você fica normalmente comendo glúten da maneira bruta como ele é preparado nos alimentos. Tá? Então, perceba que para muitas pessoas, o glúten não é um alimento. Ele passa a ser um veneno que causa inúmeras patologias. Você já parou para pensar nisso? É difícil alguma patologia que o glúten não tenha um agravante envolvido no meio. Já parou para pensar nisso? E quando as pessoas vêm no consultório, que a gente vai fazer a adaptação alimentar dela, principalmente pelo tipo sanguíneo, normalmente, quando você fala de tirar o glúten das pessoas, ela fica perdida. Ela fala, mas o que eu vou comer? Ou seja, a alimentação dessa pessoa, o que está provocando os quadros patológicos dela, é o que sempre está presente na mesa dela como alimento. Mas talvez você esteja se perguntando aí, né? Mas fala tanto em glúten, glúten, glúten. O que é o glúten? Você sabe o que é o glúten? Se alguém sabe aí, pode levantar a mão. Sabe o que é glúten? Francisco, vamos lá, Francisco, vê se você sabe mesmo, hein? Pode abrir seu som, Francisco. Não consegue abrir? Deixa ele abrir aí, Orlando. Bom, vamos lá. Como não é o momento da participação, ainda acho que o Orlando não deixou aberto aí, por isso. Mas tranquilo, depois a gente se fala, tá? O glúten é a proteína encontrada nos cereais como trigo, centeio e cevada. Você sabia que, se não for uma cevada especial, ela também contém glúten? A ingestão desses alimentos, como esses cereais, eles fazem muito mal para quem tem intolerância ao glúten. Por quê? Porque a pessoa, o organismo dela, o sistema gastrointestinal, ele não consegue, tá? Ele não consegue digerir bem essa proteína. E por isso, quando consome o glúten, as pessoas têm os sintomas mais variados. Algumas pessoas têm diarreia. Dor, inchaço abdominal, não estava falando agora? Aquele dia que você vai para uma pizzada e fala, meu Deus, eu não comi tanto, mas eu estou estufado, minha barriga está parecendo um tambor. Já aconteceu isso com você? Né? Então, normalmente essa pessoa ela já está desenvolvendo a intolerância ali, tá? O glúten, ele é 85% da proteína do trigo. Marquem bem isso. O glúten é 85% da proteína do trigo, chamadas prolaminas. Os celíacos, que é a patologia mais conhecida, você já ouviu falar numa pessoa que é celíaca, não ouviu? Acredito que sim, né? Hoje se tornou bastante conhecido, né? Então, o celíaco, que é a patologia mais conhecida, ele pode demorar 11 anos para ser diagnosticado. Coitadinho que ele vai sofrer nesse tempo, hein? Já parou para pensar nisso? 11 anos para que possa ser diagnosticado. Mas será que não apresentou sintomas primeiro antes da pessoa desenvolver a doença celíaca? A intolerância ao glúten, ela já existia há muito tempo, com certeza. A intolerância ao glúten, ele leva pelo menos uns 40 anos. É o que mais nós temos hoje, a intolerância ao glúten. Quando eu estou fazendo a biorressonância, quando eu estou numa consulta presencial no consultório, eu costumo passar na biorressonância quântica, né? E ali mostra normalmente os alimentos prejudiciais, né? Quando a pessoa fala assim, mas eu como glúten há tanto tempo, acho que não faz tanto mal assim. Aí você vai investigar uma pessoa dessa, você vai ver lá, aparece o quê como alimentos proibidos, intolerância? Glúten.
E aí você vai mostrar para uma pessoa dessa, ela acha que se ela tirar o glúten, ela não tem o que comer mais na vida. Só que essa inocência na questão alimentar tem feito ela sustentar várias patologias na vida dela. Então, muitos de vocês que estão aqui, talvez, ouvindo essa live, pode estar sofrendo dessa patologia sem mesmo ter sido diagnosticado. Por isso que o aparelho da biorressonância quântica ajuda bastante nesse sentido, né? Então, você mostra para a pessoa o mal que está fazendo. Aí essa pessoa fala, mas eu me alimento assim e parece que isso não está me prejudicando tanto. Aí você vai fazer uma investigação mais apurada. Normalmente, essa pessoa está tendo uma impermeabilidade nas vilosidades intestinais, que é o filtro, tá? E essa impermeabilidade está impedindo que você tenha uma boa absorção, desculpem, uma boa absorção de nutrientes. Se eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, nem que eu me alimente bem, eu estou bem nutrido. E aí eu estou predisposto a quadros patológicos. E essa intolerância, ela vai causando uma agressão no intestino delgado. E normalmente a pessoa desenvolve o quê? Uma inflamação no intestino delgado. E estudos recentes apontam que essa inflamação, ela é uma das maiores causadoras de doenças autoimunes. Lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriática, artrose, diabetes, e se nós formos falar aí, inúmeras coisas. Aí a pessoa, se ela tem essa intolerância, ela começa a tomar água magnetizada, fala, puxa vida, mas tantas pessoas que eu conheci que ela resolveu o problema do diabetes, resolveu o problema do intestino, as dores da artrite reumatoide melhorou e a minha não cede. Perceberam? Não é que a água não fez efeito. É que você está se envenenando através da sua alimentação. Ainda podemos dizer, ainda mais, ela ainda está te defendendo um pouco, né? Não está chegando no resultado que você queria. Então, pare e analise a sua vida. Vocês já ouviram falar que o peixe morre pela boca, né? Infelizmente, nós da área da saúde estamos percebendo que a humanidade também está morrendo pela boca. Então, se você talvez está sofrendo dessa patologia, mesmo sem ser diagnosticado, se você quer ter saúde, faz um teste, elimina o glúten por 60, 90 dias da sua vida. As pessoas que estão acostumadas com alimentos que contêm glúten, praticamente ela está viciada. Se você tirar o glúten da vida dela, ela acha que não vai ter mais o que comer. Por quê? Porque ela está viciada. Por que que isso acontece? Vocês já ouviram falar, uma palestra eu falei uma vez, que o açúcar vicia mais do que a cocaína? E veja bem, e na questão, por que que a pessoa, se você tirar o glúten dela da alimentação, ela acha que não vai ter mais o que comer? Porque ela está viciada. Por que que isso acontece? Por se tratar de um alimento que prejudica muito, para amenizar o problema, ele libera gluteomorfina, se chama. Então, o glúten, para amenizar o problema, ele libera gluteomorfinas. E as gluteomorfinas, como o nome já está indicando, né, é bem óbvio, né, são derivados do quê? Do glúten. E pelo que o nome sugere, tem um efeito idêntico à morfina. E a morfina, para que vocês entendam, a morfina é um opioide, é viciante. Então, se o glúten liberando a gluteomorfina, ela faz com que você acabe ficando viciado. Quando você tira o carboidrato das pessoas na alimentação, normalmente ela fica mais ansiosa, mais irritada, assim quando tira o açúcar também. Então, por isso, dá tendência da pessoa viciar no alimento que a prejudica mais.
Já pegaram? Vocês que trabalham como agentes da saúde da Timol, colaboradores da Timol, né, levando saúde para as pessoas, qualidade de vida e saúde, vocês já viram que tem pessoas que praticamente ela não toma água, ela toma refrigerante. Eu já peguei casos de pessoas que foi no consultório, eu falei, você precisa tomar água, você está desidratada. Ah, mas eu tomo bastante refrigerante. Aí o que você toma? Tomo Coca-Cola. A Coca-Cola? Você está se matando. Ah, mas eu não consigo tomar água. E por que você consegue tomar Coca-Cola? Porque eu não fico sem ela, estou viciada. Notou? Então, olha a jogada aí, tá? A pessoa vicia no alimento que mais a prejudica. Como ele prejudica, para você não sentir tão ruim o organismo, produz a gluteomorfinas, que vai deixar você o quê? Mais eufórico, achando que está abafando, está fazendo bem. E você não consegue ficar longe desse alimento. É por isso que mudar de dieta dessa pessoa acaba se tornando algo muito complicado. Então, quando vocês perceberem pessoas que não estão conseguindo o pleno benefício da água magnetizada, tem coisa errada. Como é que é a alimentação dessa pessoa? Como é que ela está se alimentando? Interessante que já peguei pessoas que eu passo às vezes no aparelho e falo, ó, esse alimento aqui, ele é prejudicial para você. Ele é maléfico. Aí você vai ver, não tem nem tantos outros alimentos que a pessoa que faria mal para ela. Mas quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que é do que ela mais se alimenta. Aí tem jeito de uma água milagrosa, modificada magneticamente pelo silocimol e toque pH+, fazer o efeito que ela deveria se você está bloqueando com veneno? É complicado, não é? Por isso que é complicado também mexer na dieta dessa pessoa, mas é o caminho. Aí nós temos que levar aquela questão da pergunta. Você prefere o prazer ou a saúde? Não é? Tem coisas que dá prazer, mas não traz saúde. Tem coisas que traz a sua saúde, mas não te dá tanto prazer como aquilo que tira a sua saúde. Então, gente, eu estou alertando aqui vocês, por quê? Porque diariamente em consultório eu pego pessoas que a maior parte dos quadros patológicos dela vem da onde? De problemas gastrointestinais. O nosso intestino, o nosso sistema gastrointestinal, o nosso estômago e o nosso intestino é a oficina da saúde. Se você não melhorar essas funções, você não vai conseguir muita coisa. E interessante que às vezes você pega uma pessoa e fala assim, ah, mas eu vou no banheiro todo dia, eu defeco 2 vezes por dia, 3 vezes. Mas se ela tiver uma intolerância ao glúten que provoca essa inflamação no intestino delgado, em primeiro lugar, ela não está absorvendo nutrientes, não tem como ter saúde. Em segundo, ela está com a porteira aberta para ter várias doenças autoimunes. E possivelmente, entre elas, está alguma que ela está reclamando que não melhora. Então, a ingestão do glúten pode causar sintomas gastrointestinais, sim, tá? Como distensão abdominal, alteração na consistência das fezes, cansaço, aquela pessoa que vive cansada, e vai por aí adentro, tá? E muitas vezes pode ser diagnosticado por um médico da área, talvez um gastro, como uma doença do intestino delgado. Ah, tá. Uma doença no intestino delgado? Muito bem. Eu concordo que uma doença no intestino delgado vai gerar falta de saúde para você. Mas o que está provocando essa doença no intestino delgado? Olha a questão, tá? Então, nós temos que parar e pensar nisso, tá? E a intolerância do glúten, esses grãos, como eu falei, além de causar câncer, ele pode também causar problemas cerebrais, como nós comentamos, né? Problemas depressivos e coisas do tipo.
Aí talvez alguém está escutando essa live e falando, bonito, terapeuta. Você falou tudo isso aí, terapeuta Dalton Leme. Mas como que antigamente não fazia tanto mal? Tem uma explicação. Os agricultores hoje, eles trabalham com o intuito de aumentar a força do trigo. E isso aumenta o quê? A concentração do glúten. Isso não existia antigamente lá. No tempo de Jesus, a base da alimentação era o trigo. Mas não esse trigo de hoje. Se você calcular o trigo de hoje com o trigo de um século atrás, ó, só 100 anos, hein? A concentração do glúten atual é de mais de 400%. Quer dizer, o trigo em si é benéfico? É, mas com 400% de malefício aumentado nele, que proveito que você vai tirar disso aí? Então, veja bem. Então, nós temos que tomar cuidado. Não vamos fazer que nem o peixinho morrer pela boca, né? Vocês aqui que estão na live foram convidados, talvez, para se falar sobre a composição de uma água que tem mudado a vida das pessoas. Por quê? Porque ela promove uma hidratação fantástica em todo ser humano. Não só ser humano, como animal também, né? Por que que essa água ela é tão benéfica, né? O que que acontece com ela, né? Então, o fator é o seguinte, é que essa água, ela realmente ela tem uma composição diferente devido à quebra molecular que acontece através do silosimol. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma tela, para que aqueles que estão a primeira vez aqui possam entender o que nós estamos falando. Deixa eu só ver aqui que não sou muito craque nisso, mas vou chegar lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para explicar o porquê que realmente essa água se torna tão benéfica, tá? Acredito que está dando para todo mundo ver aí, né? Então vamos lá. Vamos começar com o princípio da coisa aqui. Toda célula, assim como uma casa, ela possui uma entrada. Sua casa tem uma porta, não tem? E é por ali que entra coisas boas e coisas ruins, não é verdade? A água leve, que é a água que o silosimol transforma pela quebra molecular, como eu já disse várias vezes, na ortomolecular falamos de água dura e água mole. Então, a água mole, essa água leve, ela carrega nutrientes. Porque imagine se fosse uma água muito grossa, ela não conseguiria trazer micronutrientes. E quais nutrientes ela carrega? O hidrogênio, o oxigênio e os nutrientes ainda minerais. Isso é muito importante para a nossa saúde. Agora, uma água sem tratamento magnético é uma água dura, cheia de cluster, impedindo a penetração das moléculas no poro, na membrana da célula, promovendo assim uma hidratação somente parcial da célula. Né? Você já viu quando você coloca um feijão de molho que ele está hidratando e você percebe que depois de um tempo aquela água ela acaba sendo o quê? Sugada pelo feijão e você tem que repor aquela água, certo? Então, isso mostra que aquela quantidade de água que o feijão absorveu foi uma quantidade insuficiente para que causasse uma plena hidratação. Aí você vai lá e faz o quê? Completa com mais água, tá? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, ó. Então, água dura é cheia de cluster. O que que são cluster? São essas células, essas moléculas enormes aqui, ó, né? Então, essa molécula enorme, ela não consegue adentrar na mesênquima da célula. Podemos ver isso, olha lá. Olha, as moléculas pequenas, ela consegue adentrar no poro, né?
mas as moléculas grandes são impedidas e não há uma plena hidratação. Como nós vimos ali na parte anterior, a água leve, a molécula carrega nutrientes. Agora, numa água dura, com esses clusters, é impedido de carregar esses nutrientes e o oxigênio, aonde acaba acontecendo uma falta de oxigenação no seu organismo e nas suas células. A água tratada magneticamente, ela é uma água leve e de melhor absorção. Por quê? Porque a magnetização, o silocimol, aquele aparelho azulzinho que a Timol lançou, ele faz o quê? Ele faz a quebra molecular. Então, além dos ímãs magnéticos alinhados ali, fazer essa quebra molecular, ele é revestido de infravermelho longo. E o infravermelho longo, embora você não veja, ele emite raios que movimenta a água, tá? Movimenta a água e faz com que essa água seja anti-inflamatória, seja analgésica e vai ser reparadora em muitos problemas que as pessoas vêm enfrentando aí, tá? Agora, o que essa água tratada magneticamente promove? Se esses clusters não estão conseguindo entrar na mesênquima, no poro da célula, na porta de entrada da célula do seu organismo, então você não está sendo bem hidratado. Mas a água tratada magneticamente, diferente disso, olha o que acontece. Ó, Doutor, tá preta a sua tela. há uma quebra. Oi. O Dalton não conseguiu compartilhar o slide, ficou só preta a imagem. Poxa vida, Orlando, você me avisou só agora? Ela ficou girando, girando, mas não apresentou a imagem. Então deve ser a internet. Mas escutaram eu falando, né? Perfeito. Tá. Vamos ver se eu vou interromper e compartilhar outra vez, se você consegue. Não? Ainda não está a tela cheia, está a tela parcial, né? Não, mas que coisa, eu tô acionando tela cheia, deve ser a internet, então. Deve ser a internet, Orlando. Nada ainda? Está só girando, não vai tela cheia, Dalton. Então não é um problema deve ser o sinal da internet que deve estar ruim, então. Bom, mas vocês puderam ouvir a diferença da água modificada magneticamente pelo silocimol, né? E com certeza isso faz grande diferença, tá? Por quê? Porque a água leve ela é de melhor absorção, a magnetização ela quebra os clusters, diminuindo a dureza da água e vai poder promover uma hidratação e alimentação total das células. Então, por isso que a água não é tudo igual. Então, a água magnetizada com a quebra desses clusters é uma água que realmente hidrata, o que não acontece com a água que fica parada, armazenada, né? Que pena que o slide não conseguiu compartilhar. Não foi erro meu aqui, gente. Eu tentei compartilhar mais de uma vez e está virando e não aparece. Eu não sei por quê. Deixa eu ver aqui de novo. Não. Aí compartilhou minha área de trabalho. Aparece uma mensagem aqui que não está sendo possível compartilhar. Alguma coisa que aconteceu. Mas vamos lá. Orlando, vamos para a parte do pessoal participar, senão só eu fico falando e fica sem graça a live. Ô, Dalton, deixa eu aproveitar para explicar para o pessoal que eu também estou com um problema de internet e o Júlio está aqui nos ajudando, viu, Dalton? Qualquer queda que eu tiver, o Júlio então, fica aqui no suporte. Eu acredito que até isso que está dando problema para compartilhar a tela.
Tá muito ruim, né? Então vamos lá, pessoal levantando a mão, né? Delvita Lemos. Seja bem-vindo, Teovita. De onde Boa você noite a fala? todos. De onde você está falando? Eu estou falando aqui da cidade de São Roberto, no Maranhão, viu? Opa! Eu quero parabenizar o doutor Dalton Leme, né? Uma palestra maravilhosa, muitas orientações, muita coisa nova, que para mim me engrandeceu, me cresceu muito no conhecimento. E eu Que queria dizer bom, fico também que eu feliz. estava conseguindo, doutor Dalton Leme, a gente eu estava vendo aqui, você compartilhou a célula, eu Ah, consegui estava perceber. aparecendo? Estava aí entrando, né? Os clusters não conseguem Isso. entrar, e depois mostrou entrando, porque a água é alterada, né? Tratada magneticamente, ela consegue Sim. quebrar os clusters. Eu consegui ver tudo. Eu Ah, falei, que será que bom. só eu? Então foi só algum lugar que não deu para ver, então. É o Orlando que está com a internet bichada lá hoje. Foi Orlando, porque deu para entender perfeitamente, né? Os Ah, que clusters bom. pedem de entrar no interior da célula, e quando trata pelo silocimol, é feita a hidrólise e consegue Isso, entrar no interior da célula e fazer o trabalho que a água precisa fazer. Foi isso mesmo. perfeito, viu? Eu Que queria bom que só, deu para ver. eu queria só salientar um detalhe, porque você me falou aí que o glúten, né, ele causa estufamento, ele causa dor no estômago. Eu estou nesse projeto faz 3 meses. E depois que eu comecei a usar, maravilhosamente, eu estava com refluxo gastroesofágico, foi controlado. Eu estava com o intestino preso há 37 anos, foi controlado perfeitamente. Eu estava com insônia também. Tudo controlado em questão em 3 meses de uso. E interessante que ontem, o meu esposo teve uma cidade vizinha e comprou umas pizzas. Aquelas pizzas que vem de supermercado, que fica lá não sei quantos mil anos na gôndola do supermercado. E ele comprou ontem e nós comemos aqui em casa. E você acredita que desses 3 meses que eu estou fazendo uso da água, ontem à noite, hoje eu amanheci estufada. E eu falei com meu esposo, eu falei, olha, Sirlei, eu não vou comer mais. E você falando do glúten, entendeu? Que está nessas pizzas que é industrializada, não é um fermento natural, tudo muito. Então, olha como que tá, foi perfeita a sua explicação, que eu entendi claramente, não é para mim e não é para nós, para ter saúde, essas pizzas industrializadas, porque está aí cheio de glúten, que está estragando o nosso intestino delgado. Parabéns por você, pela explicação, acho que todo mundo entendeu e foi uma aula assim para nós. E você compartilhar esse conhecimento com a gente, é só gratidão. Muito obrigada, viu? Que bom, Delvita. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado você. Orlando caiu, Orlando? Erisvânia Dalto, agora. Erisvânia. Vamos lá, Erisvânia. Abre seu som. Fala para nós de onde você está falando, de onde você é. Boa noite, Boa noite. Seja bem-vinda. obrigada. Eu também faço parte, né, do projeto. Doutor, eu tenho duas perguntas. Na verdade, são duas. Eu tenho duas clientes. Uma já vai se tornar cliente, né, porque ela já faz uso da água magnetizada doada pela irmã dela e já vai adquirir as peças a partir da semana que vem. O problema dessa cliente é o seguinte: ela tem diarreia constante. Diz que já há muito tempo, na verdade, anos, que ela tem diarreia constante. Eu gostaria que você explicasse para mim, para eu poder explicar para essa futura cliente, embora ela já faz um tratamento, ela faz acompanhamento médico, e parece que não resolveu o caso dela, né? Daí, eu gostaria que você me ajudasse para poder explicar para ela como a água magnetizada vai ajudar. Esse é um caso. O outro caso é uma jovem, um Vamos adolescente, por na etapa, verdade. vamos por etapa. Então, Tá vamos bom. nessa premissa. Então, vai misturar tudo. Tá. Tá? Então, essa jovem aí, ela sofre com problema de diarreia. Na verdade, essa é uma senhora. Esse Vai. primeiro caso que eu te falei é uma senhora. Quanto tempo ela está usando a água? Então, ela começou a usar, acho que tem uma semana, que a irmã dela está doando para ela, né? Uma semana só. Então, ela continue que ela vai ver grande diferença. Veja bem, esse problema de diarreia está ligado a um quadro de deficiência pancreática, Uhum. tá? Pâncreas.
Então, quando a pessoa tem essa deficiência, além dela ter problemas gastrointestinais, ela pode desenvolver ao longo da vida pânico, por exemplo, que é a má assimilação do açúcar, tá? Precisa saber como Uhum. que é a alimentação dessa pessoa, porque Eu de ainda vou bater repente, um papo com ela, eu ainda vou bater um papo com ela. o glúten, ele pode também gerar diarreia, É, tá? né? Então, quando a pessoa faz a mudança alimentar, vamos dizer assim, imagine a questão que a água está fazendo a parte dela, mas aí ela Sei. está se envenenando com algo que realmente propicia a desenvolver o quadro patológico dela. Uhum. Aí, talvez a água está amenizando outras coisas, mas a diarreia que ela quer acabar não é suficiente, porque pode estar ligada a um quadro alimentar. Entendi. Então, quando eu conversar com ela, eu vou querer saber o que ela come, né? Qual é a alimentação dela, né? E uma coisa que vocês têm que começar a fazer é se preocupar se a pessoa está usando por 60 dias e não viu o resultado. Porque tem gente que ele vai ver resultado com uma semana, 15 dias. Tem gente que vai ver com 30, outro com 60 e outro com 90. Uhum. Aí, se com 60, 90 dias não deu resultado, opa, já pode ir nesse meio de campo aí, ó. Ah, como é que é a tua alimentação? Quais que são os seus hábitos? Quanto que você toma de água? Entendeu? Entendi. Entendi. Tá certo. E a outra, doutor, é um adolescente de 15 anos de idade, que na verdade ainda vou visitar a mãe dela para saber, né, para bater um papo, falar da água magnetizada. Essa adolescente, ela está até internada na cidade de Vitória, está com uma bactéria no intestino e eu fiquei sabendo que o cocô dessa adolescente é sangue o tempo todo. Está muito fraca, muito debilitada. Eu não sei o que pode ter causado, né? A água magnetizada também, eu sei que ajuda, eu sei. Mas nesse caso dela, será que pode ajudar também? Ó, que vai ajudar, eu tenho certeza. Você Eu só não pode também. garantir isso para ela não se espaldar só na questão da água, e eu não sei que grau está o quadro clínico dela. Tem Uhum. bactérias perigosíssimas, Pois tá? é. Então, a água com certeza vai ajudar muito, tá? Aham. Mas você não pode chegar na questão, ela fala assim, essa água vai resolver o meu problema dessa diarreia com sangue? Olha, você tem que explicar os benefícios que vai fazer para o organismo. E Sim, com todos os benefícios que vai fazer para o organismo, não tem como ela não ter uma participação benéfica nesse quadro patológico dela. entendi. Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Por nada, Elisvânia. Obrigado pela participação. Quem que é agora? É Laura? Quem que é? Orlando, você caiu? Estou aqui, doutor. Eu acho que ele está só conseguindo Então é colocar. você. Doutor, o Então vamos senhor falou lá. que Seja o bem-vinda, glúten. Laura. Da onde você fala? Eu estou falando de Teresina, no Piauí. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. O senhor falou que o glúten ele causa inflamação na parede do intestino, né? Aí eu gostaria de perguntar para o senhor: será que esses refluxos que está tendo muitos casos, pangastrite, duodenite, pode o glúten desenvolver essas patologias? Pode, Pode, né? Pela pode. quantidade de absorção de massa, sanduíche, pastéis, né? É o que eu te falei, o nosso trigo, ele está modificado. Eles querem Uhum, potencializar, mas só que estão potencializando de uma forma negativa, aumentando o glúten em 400% do que era o trigo original, entendeu? uhum, Então, esse é o grande problema. E conforme eu estava explicando, o glúten, ele é uma proteína, entendeu? Então, o glúten, ele, na realidade, ele tem sido um dos grandes vilão em quase todos os quadros patológicos, tá? entendi. Muitas patologias que estão surgindo, quando a gente faz a mudança alimentar da pessoa, então a gente percebe que a mudança no quadro patológico é de uma melhora bem rápida, tá? Certo. Infelizmente, as pessoas estão viciadas no glúten hoje, né? Pois é. Conforme eu comentei, a ingestão de glúten pode causar, sim, sintomas gastrointestinais,
até como Uhum. distensão e dores abdominal. E alteração na consistência da fezes, que nós estamos vendo a amiga falar ali agora, né? Então, Isso. vai por aí adentro, tá? E muitas vezes a pessoa ela vai no médico, acaba sendo diagnosticado com uma doença do intestino delgado. Ah, tá. E como é que sabe essa doença? Ah, essa doença é uma doença autoimune e você vai ficar assim pro resto da vida. Mas existe a questão. Se tem algo que está agravando esse quadro, eu posso melhorar a minha alimentação e tirar isso e poder ter uma vida mais normal. É que as pessoas elas têm a ideia, doutor, assim, olha, na maioria dos alimentos tem glúten. Nossa poder aquisitivo financeiro para o alimento é muito curto. Aí a pessoa diz, eu vou tirar o arroz, vou tirar aí o cuscuz, o pão da padaria, o bolo, e aí eu vou comer o quê? Aí alguns têm essas crenças limitantes, né? Eu não estou falando de carboidrato, né? Eu estou falando do glúten, né? Por exemplo, Sim, o arroz está fora aí, porque você pode. A minha esposa, por exemplo, eu tenho intolerância a glúten também, então eu evito ao máximo. A minha esposa faz muita coisa com farinha de arroz, fécula de batata. eu digo para o senhor assim, o não conhecimento disso, sabe? Aí eles acreditam que todas essas cadeias alimentares têm o glúten. Aí o senhor falou sobre a questão de colocar num aparelho e medir a questão da alimentação, né? É isso Quando é que... presencial aqui, eu tenho como fazer isso, né? Ah, entendi. Aí, doutor, o resultado, eu retirei, né, algumas coisas do glúten, porque eu estava com todos esses diagnósticos, da duodenite, a pangastrite, esofagite e o refluxo. Aí o médico me orientou, eu tirei, consegui adquirir meu projeto de saúde, comecei a ingerir, no quinto dia eu comecei a melhorar. E aí fui me educando para beber, eu pensei que bebia bastante água, é uma coisa que a gente se engana. Acha que bebe muito, mas a gente põe um pouco no copo e não bebe direito. Aí hoje eu já criei o hábito de estar ali do lado para estar bebendo e resolveu esse meu problema. A minha gastrite, a minha duodenite, o meu esofagite e estava com a bactéria H. pylori. O glúten também pode influenciar nessa bactéria, né, doutor? Veja bem, ó, no nosso organismo, tudo que gera muco, leite e derivados, glúten, ele vai fazer o quê? Vai proliferar inflamações, bactérias, coisas do tipo que realmente nós não queríamos, né? Agora, Coloniza aí, né, a bactéria e ele se exatamente. aproveita. Porque a H. pylori, Helicobacter pylori, na Aham, realidade, todos nós temos. Mas ela é sim. que nem o quê? É que nem a candidíase. Quando aumenta a população dela, é que começa a agredir nosso organismo. Tá? Uhum, A H. pylori é a mesma coisa. E entendi. o que proporciona um campo, um ambiente para ela proliferar? A acidez do organismo, a acidez sanguínea. E a água magnetizada, ela faz o quê? Ela alcaliniza. Então, você vai estar eliminando isso já. Foi isso que aconteceu comigo, doutor, no quinto dia. Quinto dia eu já consegui ver os benefícios. Olha que Eu já legal. comecei a melhorar. Foi rápido, foi muito rápido, muito bom. E por conta disso, né, eu tenho orientado muitos à ingestão, que faça uso do projeto do Silocimol com Top H+, e principalmente essa parte gastrointestinal resolve mesmo, ajuda, dá uma qualidade de vida. Que legal. Muito bom. Obrigada, viu, Parabéns. doutor? Parabéns pela decisão, viu? Certo. Eu Incentivo a vou. todos fazerem uso, não pensem, não fiquem com medo do sim, adquira. As pessoas elas investem muito na doença e não na saúde. Então está na hora da gente mudar, investir na saúde para não investir na doença. Com certeza. Orlando, eu só vou compartilhar meu site aqui, porque depois no final o pessoal começa a sair e algumas pessoas me pediram aqui que queria fotografar para o site para entrarem depois e saber sobre o meu trabalho. Tá bom? Vou compartilhar. Vamos ver se vai compartilhar, né? Ó, acho que compartilhou, não compartilhou? Compartilhou. Então, ó, o meu site, algumas pessoas me perguntaram aí, é terapeuta online no caso, mas o site é terapeutadaltonleme.com.br. É o meu nome. Tudo minúsculo, terapeutadaltonleme.com.br, tá?
Eu faço consultas online, atendo pessoas do Brasil todo. Aliás, andei atendendo no exterior, Portugal, Londres e de alguns lugares aí fora, aí que o pessoal pela Timol estava assistindo live e acabaram entrando em contato comigo. Então, vamos lá, vamos continuar esclarecendo agora as dúvidas. Agora é o próximo, é o Francisco. Francisco? Vamos lá, Francisco, abre o seu som aí, fala para nós de onde você é. Tudo bem? Tudo bem, você? Estou bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado a você, Ricardo. E bonitas palavras De onde as você é? suas. De onde você é? São Caetano, Pernambuco. Opa! São Caetano, Pernambuco. Hoje faz 101 dias, doutor, que eu tirei o glúten da minha dieta, da minha vida. Minha esposa está me ajudando muito. E fez Acabei mal pra lendo um você tirar o livro. glúten? Fez mal para você Oi? tirar o glúten? Fez Não, mal para você tirar o glúten? não, jamais. Perdi até uns quilinhos, 11 quilos. A pessoa 101 desvia, né? dias. Você elimina muito líquido, né? O glúten, ele Eu faz perdi 11 quilos, perdi 11 quilos. Na verdade, o meu trajeto até deixar o glúten foi que eu acabei lendo um livro, eu tenho até ele aqui em digital, se chama Barriga de Trigo, Já li que esse eu tenho livro, ele só fantástico. digital. Já li esse livro, fantástico. É muito bom ele. Barriga de Trigo. Aí foi isso que me fez, assim, deixar o glúten, entendeu? E Parabéns pela decisão. obrigado. Minha dificuldade maior foi, na verdade, antes de começar, foi na questão da minha alimentação, porque minha alimentação, quer dizer, não era tanta alimentação, era beliscar, né? Você ter aquele impulso de comer. E hoje eu não tenho mais isso, porque eu tirei o glúten. Aí também associei uma coisa com outra, como, por exemplo, a água, né? A água está me ajudando muito. Então, foi um diferencial muito grande para mim. Eu acho muito complicado assim a sociedade que nós vivemos hoje pelo fato assim, que você vai em um nutricionista, você pede uma dieta para ele e ele passa uma dieta à base de trigo. O carboidrato que ele vai passar é trigo. Você emagrece, lógico. Você está fazendo dieta, mas depois volta de novo as coisas, né? Então isso foi um diferencial muito grande para mim, né? E a Laura falou aí sobre uma coisa que me fez pensar o seguinte, que o poder aquisitivo de compra de alimentação, quando você tira o glúten, é menos. Digamos uns 30% ou 40%, dependendo de quanto você come, né? Porque, assim, quem tira o glúten, no meu caso, assim, eu posso dizer que foi um divisor de água, porque a minha fome, ela não é igual antes, né? A fome não, aquele impulso de comer. Então, melhorou muito, sabe? E em termos da alimentação, eu como meu cuscuz, como meu arroz, a batata doce. Então, foi muito bom para mim. E eu gostei muito, tá? Quem me passou hoje essa live foi uma amiga minha, disse que era o doutor da Alculema, disse, então vou assistir. Obrigado. Muito bom. Você viu Parabéns. que quando você eliminou o glúten, você diminuiu o carboidrato. Quando você diminui o carboidrato, Diminui. quase tudo tem glúten, né? Você percebe que você não... Acaba aquela compulsão de comer, que você não fica sentindo fome fora de hora. Tá? Por quê? Exatamente. Porque a gluteomorfina, que eu citei aqui na live, é ela que deixa eufórico e deixa a pessoa querendo beliscar toda hora. Tá? E aí a pessoa não consegue ficar longe desses alimentos. Exatamente. E ele vicia mesmo. O trigo ele vicia. Ele foi feito para viciar. O senhor também falou sobre o açúcar aí, doutor. Eu também consegui tirar o açúcar da minha dieta. E também foi um divisor de água, porque melhorei bastante. Não sinto saudade do açúcar. Eu consigo tomar um café sem açúcar hoje.
Uma delícia sem café sem adoçante, açúcar. sem açúcar Quer nenhum. dizer, E é café sem muito açúcar, mais você sente o sabor saboroso, dele. sente o sabor, é muito mais saboroso do que um café com açúcar. Então, eu Parabéns consegui aí, tirar viu? também. Então, Parabéns, viu? obrigado, obrigado. E parabéns, senhor, também, por essa iniciativa aí, tá ajudando as pessoas, viu? Obrigado pela sua participação. Agora o Caiu próximo muito, né? é Milene. Quem que é agora? É Milene. Olá, boa noite. Boa noite, é a Ernilene, de Esperantinópolis, Maranhão. Deixa eu só identificar onde você... achei aqui, tá. Hermilene, tudo bem? Tudo bem? Você é do Maranhão? Seja Isso, bem-vinda. Esperantinópolis. Então, doutor, eu sei que o senhor aí na live não está mencionando o que o meu marido tem no momento, há muito tempo ele tem. É que a questão da bronquite. O glúten influencia no pulmão também? Ó, lembra que eu falei para você de alimentos que formam muco? Muco Sim, afeta os brônquios. Então, sei, também tem ligação. É lógico sei. que, como terapeuta já há 23 anos, eu trato muitos quadros de bronquite que vêm de... Tem uns traços emocionais no meio, de infância, superproteção de mãe, coisas desse tipo na infância, que vem se arrastando na vida adulta, e o brônquio é muito afetado com isso. Mas a questão alimentar pode ajudar muito ele, tá? É porque a gente faz uso do projeto, vai fazer 60 dias. Só que ele era um fumante passivo desde criança, por conta do pai e da mãe. E também fez muito carvão de forma artesanal. De vez em quando ainda faz. Muito o quê? Carvão, carvão. Ah, tá. Produz carvão. Certo. Então tem que ver uma hora se ele pudesse passar por uma ressonância, uma coisa aí, ver a questão pulmonar, quanto isso foi afetado, A gente entendeu? já tentou tratar com o pneumologista, mas Ah, entrou que a legal. pandemia, a gente a paralisou e aí começou a fazer uso do projeto. Mas eu percebi que nesse mês, não sei se por conta de mudança de clima, eu percebi assim o mesmo quadro novamente se apresentando nele, mesmo com o uso do projeto. Eu estou bem, eu estou muito bem, mas eu vejo que ele está precisando de algo mais além da água, como o senhor estava falando aí. É que o problema dele é um problema crônico. Sim, Existe uma diferença entre um caso agudo e um caso crônico. Agudo é esporádico que eu tive uma crise. Vou ter uma sei. recuperação mais rápida. Crônico, quantos anos se arrasta isso? Então, a recuperação do órgão é lenta e vai ter algumas caídas, algumas quedas no meio do caminho aí, vai ter, Sei. tá? Mas Mas aí o senhor aconselhou. existe outros tratamentos que podem ser agregados aí, tá? Sim, mas aí no caso eu posso procurar o pneumologista novamente também, né? Pode. Mas tem Uhum. muitos tratamentos naturais aí que têm uma eficácia muito grande, Tá certo. tá bom? Obrigada. Tá. Obrigado eu. Próximo agora, doutor Elias Correia. Elias Correia, só vou atender você, porque quase que você tem meu sobrenome. O meu é Correia, o seu é Correia. Se eu tenho I, o meu não tem. Olá, Dalton, tudo bem? Prazer Tudo em bem, falar contigo, Elias? Você tá bom? tudo bom? Dalton, eu sou diagnosticado com a doença autoimune e ao longo do tempo eu fui adquirindo conhecimento e vi que as doenças autoimunes, como é o caso da espondilite, estão ligadas ao nosso intestino também, como é que é a situação do intestino. E aí depois também fiquei sabendo o quanto que o glúten ele realmente afeta o nosso intestino, né? E aí eu passei a evitar alimentos que contêm glúten. Já tem muito tempo que eu não faço uso de produtos de padaria, só de vez em quando mesmo para matar a saudade. E aí, qual que é a minha dúvida contigo? É que já tem um tempo que a minha esposa tem
tem feito pão com trigo comum, porém com fermento caseiro, aquele fermento que é uma bactéria que a gente vai, né, criando, ela fica na geladeira. E aí eu queria saber contigo o seguinte, porque as informações que eu peguei pela internet, que eu não sei se é informações precisas e seguras, é que esse fermento caseiro ele ajuda a quebrar a molécula do glúten. Você confirma isso aí realmente ou não? Os micro-organismos, ele acaba consumindo um pouco. É igual a questão, você já ouviu falar a questão do leite, quando você coloca aqueles bichinhos lá, como é que chama? Kefir, né? Que você coloca aqueles bichinhos, o kefir, ele come a lactose. Então, ele fica menos nocivo. E no caso do glúten, acontece isso também. Mas uma coisa que tem ajudado bastante para quem tem esse problema é a fermentação natural de 48 horas. Se você perguntar como é que funciona, eu não sei. Mas eu sei que aqui na minha cidade tem, inclusive, pizzarias que só tem esse tipo de fermentação. Você vai comer lá, você vê a diferença. Você não sente estufado, você não sente alteração gástrica, digestiva. Então, procure saber sobre isso aí, que vai ser uma grande ajuda. Não faça uso sempre, mas de vez em quando você mata a vontade, né? Legal, com certeza. Tá, eu agradeço, sim. Um abraço, então, viu? Um abraço, Elias. Até mais, então. Elias já passou comigo para consulta, né? A próxima agora, doutor Dalton, é Gisa Fernandes. Gisa Fernandes, da onde você está falando, Gisa? Boa noite, doutor Dalton. Boa Eu noite. estou falando de Visconde de Mauá, região serrana do Rio. Opa! E eu faço uso da água foi ontem, fez 2 meses que eu estou fazendo uso da água. Também eu estou fazendo o máximo para poder tirar o glúten da minha vida. Já tem também um bom tempo, desde que eu assistia a última live sua que eu assisti. Aí Que legal. eu estou me esforçando para isso. E eu senti, assim, olha, foi uma mudança radical na minha vida, porque eu tinha muitas dores e eu vivia à base de analgésicos. E desde que eu fiz essas mudanças, comecei a tomar água, eu nunca mais precisei de ficar tomando analgésico. Acabou. Só que foi essa semana passada, foi no domingo, eu amanheci com a perna doendo muito, muito, muito mesmo. Eu pensei que eu ia ter uma trombose, sabe? Muita dor na perna que eu nunca tinha sentido. Aí eu quero saber se tem alguma coisa a ver com, sei lá, liberação de toxinas, de colesterol, porque quando eu comecei a tomar água, eu estava com colesterol alto. Onde era essa dor? Então, doía da virilha para baixo, até na sola do pé. Tá, então você vai fazer o seguinte, você toma vacina? Tomei. Então você vai num laboratório, pede um exame que chama dímero D, vê como que está a coagulação sanguínea sua. Tá, deixa eu anotar aqui. Dímero D, D de dado. Mero D. D-I-M-E-R-O, dímero. R-U? R-O, ó. R-O. Dímero E o D. demudo. O dímero e um D, assim que é o código dele. Tá. Então, você pede esse exame aí, por quê? Porque, veja bem, eu tenho percebido que as pessoas vacinadas, nem todas, a maior parte delas está tendo uma alteração na coagulação sanguínea. Por quê? Alguns resquícios da vacina estão deixando presente a vitamina S, que é a vitamina Spiker. Tá? E essa vitamina Spiker, ela está provocando inflamações e coagulações anormal no sistema sanguíneo. Então, por isso que você viu aumentar tanto os quadros de infarto e AVC. Então, por que eu estou falando para você fazer esse exame? Se um exame desse, o dímero D, der acima de 500 que der já, a pessoa é bom ela começar a tomar um anticoagulante, um AS, alguma coisa para afinar um pouco o sangue.
Eu não tá. sei se é o quadro, eu estou falando pelo seu sintoma, eu Então, estou no falando assim um caso, socorro para que você saiba talvez o que está acontecendo. assim, se der acima de 500. Se der 500, já pode procurar um médico e começar a tomar um anticoagulante. Entendi. Tá Outro dia certo. outro dia eu pedi para uma cliente minha, ela estava sentindo umas coisas estranhas. Falei, faz o exame, se der acima de 500, de repente ela me veio com o exame com resultado de 1760. Falei, graças a Deus que você não teve um AVC ou infarto. Mas, Ah, quer tá. dizer, é silencioso isso, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Agora, pela localização que você está falando na virilha, região linfática aí, então é bom ver como está essa coagulação. Quando foi à noite, eu senti assim na virilha uma dorzinha assim, parecendo que estava passando algo estranho por ali. Então, um trombo desse se desloca para onde não deve, problema, né? Uhum, entendi. Tá, então dímero. Dímero D. Vai no laboratório, você precisa estar em jejum de 4 a 6 horas. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Nada. Muito obrigada, ajudou muito mesmo, agradeço muito. A próxima agora é Então, Sheila. nosso tempo esgotou aqui, né? Vamos fazer mais uma só então, vai. É que nós estamos pretendendo não prolongar muitas lives, que fica cansativo. Então, a gente está fazendo em torno de 1 hora, mais ou menos, entre live e depoimento. Ok. A internet de Orlando caiu de vez. Caiu. Caiu. Mas que bom que você estava aí para ajudar, Júlio. Tá bom. Vamos lá, vamos conversar com mais uma pessoa então, daí eu estou encerrando, tá bom? A Sheila. Sheila. Deixa eu achar a Sheila aqui. Boa noite, Tudo bem, Sheila? Da onde você está falando? tudo bem? Teresina, Piauí. Ei, Piauizão, hein? Mais uma de Teresina falando hoje, né? Além da Laura. É o seguinte, eu estou fazendo uso do projeto, né? Faz pouco tempo, mas já senti bastante benefícios e a gente vai se interessando, né? A cada dia procurar melhorar, né? Em tudo, não só na água que a gente bebe, também como na alimentação, né? Então, os meus filhos, principalmente minha filha, tem muitos problemas digestivos, gástrico, intestinal, né? E aí eu queria tirar uma dúvida em relação à questão do glúten, porque, assim, a gente tenta substituir, né, o pão pela tapioca, por exemplo, né, a goma, que é da mandioca, né? Que aqui a gente chama tapioca, não sei, aí... Conheço, e também tapioca. Pois é. E aí a tapioca, ela não tem o glúten, né? Não. Então, só que eu assisti uma outra live de um outro terapeuta que falou que a gente tem que ter muito cuidado também com a massa da tapioca, que ela é uma massa que ela tem tipo um grude, né? Que ela gruda assim. Não E pode aí exagerar, não. Não pode exagerar, não. Pois é, aí ele falou que tinha que ter cuidado para ela não ficar grudando na parede do intestino, né? Aí eu fiquei O que eu preocupada. falo muito para fazer para evitar isso, faça uma crepioca. Você pega um ovos de manhã cedo, você bate ele, coloca uma colher de sopa de tapioca e aí ela fica uma crepioca, que nem uma panquequinha assim, ó, muito boa para comer no lugar do pão. Olha, eu ensinando receita para vocês aqui, tá louco, hein? Então, aí nesse caso, então, é porque o meu filho, por exemplo, todo dia ele come umas 3 tapiocas por dia, Não todos os exagera dias. não, que também não é... E é bastante calórica, viu? Né? Bastante calórica. Gente, sabe o que vocês fazem? Entra na internet e digita lá, receita sem glúten. Gente, mas, ó, vocês não vão dar conta de ver tanta coisa que tem para fazer lá. Né? Dá para você fazer massa de pizza, dá para você fazer panqueca, dá para você fazer N coisas. Tem pão que você consegue fazer. A minha esposa, ela faz uma massa, ela pega peito de frango, ela bate, eu não sei como é que faz, né? Eu só vou falar para vocês. Ela bate no liquidificador, tal, depois ela amassa com farinha de arroz e ela faz uma massa lá que leve, como se fosse totalmente sem glúten. Né? Ah, que bom. Pois pronto, eu vou atrás dessas receitas aí. Fica uma massa proteica. Tem um livro que chama
a cura do autismo pela nutrição, se eu não me engano. Ali tem um livro que tem receita que, ó, vou te contar para você, você não dá conta de passar todas aquelas receitas lá, não. E é né? coisa assim que dá para fazer do dia a dia, não é É, o fim do isso. mundo. E o pão integral, doutor, ele... É pão. É. Também Não, tem. Você viu é, o que eu falei na live aí? Eu falei sobre a o farinha de trigo, centeio, a cevada, glúten. sim. Então, não adianta, né, correr para o pão Não integral adianta, também. não adianta. Uhum. Tá bom. Assim, no começo para fazer essa mudança parece um bicho de sete cabeças, né? Mas depois você vê que entra no automático, você vai ter um monte de Vai coisa ser... para comer. É que a gente está acostumado a comer glúten só, É, carboidrato só, é verdade. tá Tá bom? bom. Pois muito obrigada. Boa noite. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos aí. Eu vou mais uma vez compartilhar a minha tela aqui para vocês, tá? Se alguém ainda quiser copiar o contato, alguma coisa, para que vocês possam... Aqui, ó. Então, meu site é Terapeuta Dalton Leme. Ali vocês conseguem saber como que é o sistema do meu tratamento, tá? E vocês vão conseguir também esclarecer muitas dúvidas sobre o tratamento holístico, tá? Que não é um bicho de sete cabeças também, não. A alimentação pelo tipo sanguíneo, eu trabalho há 23 anos e traz resultados por quê? Porque você começa a fazer do teu alimento o teu remédio. É como disse Hipócrates, faça do teu alimento o teu remédio, tá? E a água não é tudo igual, vocês estão num projeto maravilhoso. Você que foi convidado, aproveite essa chance. Se dê essa chance para você e sua família começar a usar uma água de qualidade. E você vai perceber que essa plena hidratação do seu organismo e a mudança de alimentação vai ser um divisor de água na tua vida e na tua saúde. Um abraço a todos, até a nossa próxima live, se Deus quiser.